E aí galera, tudo certo? Nessa série de aulas de geometria plana, hoje aí eu vou estar falando sobre área de triângulos. Eu coloquei uma série de formas diferentes de se achar a área de triângulos. Um exemplo ali, ó, naquela primeira fórmula ali, ó, com certeza você conhece. Diz que a área do triângulo é igual à base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, se eu tiver a base do triângulo, a altura do triângulo e fazer base vezes a altura dividido por 2, eu acho a área do triângulo. Então, ali do lado ali, ó, eu coloquei um triângulo retângulo. Tá ali o triângulozinho. Eu tenho aqui a altura. Aquilo ali é um H, viu? Eu tenho a altura do triângulo, sempre 90 graus a altura. Eu tenho a base, aquilo ali também é um B. Não parece, mas é um B. Aquele B ali é a base do triângulo. Então, se eu tivesse a altura aqui, ó, em 90 graus do triângulo, porque é um triângulo retângulo, e tiver também a base aqui, ó, é só fazer base vezes a altura que eu acho a área deste triângulo aqui. Também eu coloquei aqui, ó, a área. Eu posso achar a área também assim, ó, A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. O que é esse A, o que é esse B, o que é esse seno de alfa aqui? Não é nada mais, nada menos. A e B são lados de um triângulo. Eu coloquei aqui também o triângulozinho aqui, ó. Vou aproximar ali para a gente ver melhor. O A e o B aqui, ó, são lados do triângulo. E esse alfa é um ângulo qualquer. Por exemplo, um ângulo de 30. Se aqui em vez desse alfa aqui fosse um ângulo de 30, seria o seno de 30. Então era só eu pegar o lado A, multiplicar pelo lado B, multiplicar pelo seno de 30, que é 1/2, e dividir por 2, que eu ia achar a área de todo esse triângulo. É a mesma coisa aqui no início. Se eu tivesse ali, ó, um lado da hipotenusa aqui, tivesse o lado da base aqui, que é a base, se eu tivesse a base e eu tivesse a hipotenusa aqui, e eu tivesse o seno do ângulo aqui entre a hipotenusa e a base, eu poderia também utilizar a mesma fórmula ali que a gente está vendo agora, que daria o mesmo valor se eu pegasse a base vezes a altura e dividisse por 2. Então tá, se eu tiver a área, para mim achar a área, se eu tiver um lado, multiplicar pelo outro lado, se eu tiver um lado do triângulo, multiplicar pelo outro lado do triângulo, e multiplicar pelo seno do ângulo entre eles, entre esses lados aqui, dividir por 2, eu também tenho a área de um triângulo. Eu coloquei aqui um teorema muito famoso, que algumas pessoas não conhecem, mas é o teorema de Heron, ou de Heron. Como vocês acharem melhor. Diz que a área é igual a raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. O que é esse P, o que é esse A, o que é esse B e o que é esse C? Aí galera, ó, o A e o B e o C são simplesmente lados desse triângulo. Esse teorema é muito utilizado para achar a área de triângulos tendo apenas os seus lados. Porque eu não preciso ter a base, não preciso ter altura, não preciso ter seno, não preciso ter ângulo. Somente os lados do triângulo, com esse teorema, eu consigo determinar a área desse triângulo. E o que é aquele P ali, ó? Aquele P, eu coloquei aqui do ladinho, ó. Aquele P é o semiperímetro. Em primeiro lugar, o que é o perímetro de alguma coisa? O perímetro de alguma coisa é a soma de todos os lados daquela coisa. Um exemplo, o triângulo aqui. Então, se eu fosse achar aqui o perímetro desse triângulo, seria o A, o B mais o C. Só que nesse caso aqui, esse P aqui não é o perímetro, é o semiperímetro. O que significa? É a soma de todos os lados dividido por 2. Simplesmente isso. Então é só eu pegar o A mais o B mais o C e dividir por 2 que eu acho o semiperímetro. Então é só eu colocar nessa fórmula aqui, ó, o semiperímetro, que é a soma de todos os lados dividido por 2,
vezes o semiperímetro de novo, menos um lado, vezes o semiperímetro, menos o outro lado, vezes o semiperímetro, menos o outro lado, tudo isso dentro da raiz. Se eu fizer isso, eu acharei a área desse triângulo tendo apenas os lados dele. Não preciso ter seno, não preciso ter cosseno, não preciso ter ângulo ali dentro. Eu não preciso saber nada, nem altura, somente os lados. Eu posso achar a área do triângulo também, somente com esse teorema aqui de Herão, ou de Herón, tanto faz. Aqui também eu coloquei aqui para nós, ó, a área de triângulos circunscritos. O que é um triângulo circunscrito? É um triângulo que está para o lado de fora aqui, ó, basicamente. Ele tangencia a circunferência. Está vendo a circunferência ali dentro? Ó? Ele está tangenciando essa circunferência aqui. Ó. Ele está pelo lado de fora dela. Então, ele está tangenciando a circunferência pelo lado de fora. Então, ele está circunscrito a uma circunferência. Simplesmente para me achar a área aqui desse triângulo, é só eu fazer a área desse triângulo é igual a P vezes R. O que é P e o que é o R? O P é o semiperímetro desse triângulo aqui. Então, era só eu pegar todos os lados desse triângulo, somar e dividir por 2, que eu ia achar o semiperímetro desse triângulo aqui. E o que é esse R aqui? Esse R, ali pessoal, ó, esse R aqui, ó, é o raio dessa circunferência aqui, ó, que está dentro desse triângulo. Entendeu? Então, essa circunferência está inscrita dentro desse triângulo. Então, ele está circunscrito a essa circunferência. Então, esse R aqui é o raio. Então, é só eu ter o semiperímetro, que é a soma de todos os lados dividido por 2, e multiplicar pelo raio dessa circunferência aqui dentro, aqui, ó, que eu vou achar a área desse triângulo aqui, grandão. Aqui eu coloquei aqui do lado o raio, é igual, o R é igual ao raio, P é igual ao semiperímetro, que nem eu já expliquei. Eu coloquei aqui também, ó, como é que eu posso achar a área de triângulos inscritos? Como é que eu posso achar a área de triângulos inscritos? A área de triângulos inscritos, eu coloquei um triângulo ali inscrito. Por que inscrito? Porque ele está dentro dessa circunferência aqui, ó. Ele está aqui dentro, então ele está inscrito nessa circunferência. Como é que eu posso achar a área dele ali, ó, a área desse triângulo? Bom, eu posso achar a área desse triângulo. A área desse triângulo é igual a A vezes B vezes C dividido por 4R. O que é esse A? O que é esse B? O que é esse C? Aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o A, o B e o C são lados desse triângulo. E o R é o raio desse triângulo. Então, aqui um exemplo aqui, ó. Se eu quisesse saber a área desse triângulo aqui, ó, é só eu saber o A, saber o B, saber o C, todos os lados desse triângulo, multiplicar o A vezes B vezes o C e dividir por 4 vezes o raio, que nem eu coloquei ali em cima ali, ó. É só pegar o A, o B e o C e dividir por 4R, que eu tenho a área desse triângulo aqui que está aqui dentro, que está inscrito nessa circunferência aqui. Mas geralmente aqui, ó, também, se você tivesse todos os lados desse triângulo, que nem aqui seria o caso, porque eu ia multiplicar o A vezes o B vezes o C, eu poderia também achar essa área através do teorema de Herón, que nem a gente viu ali um pouco antes. Mas aqui a tendência deles, de todos os examinadores, e todos os testes geralmente aí que o pessoal vê por aí, geralmente eles pedem, acha a área da circunferência circunscrita a esse triângulo. Daí o que você tem que fazer? Eles dão a área do triângulo, ou eles vão dar uma altura aqui dentro, ou você terá que achar pelo teorema de Herón a área do triângulo e colocar ali, ó, a área do triângulo vai ser igual a todos os lados, porque se você achar a área pelo teorema de Herón, você saberá todos os lados.
e colocar o lado A, o lado B e o lado C aqui, dividir por 4R, você saberá o raio. Sabendo o raio dessa circunferência circunscrita a esse triângulo aqui, ó, é só colocar na fórmula para achar a área de uma circunferência, que é πr ao quadrado. Eu vou estar postando aí uma série de aulas sobre a área de circunferências, sobre perímetros de circunferências, sobre várias coisas aí, ó, sobre corda, o que é uma corda, o que é um arco de circunferência. Mas por enquanto, essa aula de hoje aí de geometria plana é somente sobre a área de triângulos. Eu coloquei aqui também, ó, a área de um triângulo equilátero. Eu vou estar postando também aí, gente, o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo escaleno, o que é um triângulo isósceles. Mas na aula de hoje aqui, ó, vamos nos atentar somente para a área. Um triângulo equilátero é apenas um triângulo que tem todos os lados iguais. Então eu coloquei aqui A e A, porque todos os lados são iguais. Eu poderia ter colocado B, B, ou C, C. Mas é todos os lados iguais. Isso que significa simplesmente um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero eu coloquei aqui do lado. A área de um triângulo equilátero é igual a A ao quadrado, ou um lado ao quadrado. Eu coloquei A aqui porque eu coloquei todos os lados chamado A, mas eu poderia ter colocado L, entendeu? Então eu chamaria todos os lados de L. Então a área do triângulo equilátero, que é um triângulo que possui todos os lados iguais, é igual a A ao quadrado, ou L ao quadrado, lado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Então essa área aqui, ó, é simplesmente uma receitinha de bolo aí para você gravar, se você quiser gravar. Simplesmente assim, quando eles pedir qual é a área desse triângulo equilátero, e você saber que ele é equilátero, ele possui todos os lados iguais, então você só coloca aqui nessa área. A área é igual a A ao quadrado, você tem um lado ali, ó, é só colocar A ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então você sabendo um lado dele, você sabe a área dele inteiro. Não precisa saber a altura, não precisa saber ângulo, mais nada. Se bem que daqui pra frente, mais em outras aulas aí, eu vou estar postando aí, aqui ó, possui um ângulo 60, aqui é 60, aqui é 60. Por quê? Porque todos os lados são iguais. E aqui a altura aqui, ó, é exatamente que pelo teorema de Pitágoras, que eu vou estar postando mais pra frente aí, se sabe como esse lado é igual a esse. Aqui a altura, se eu fosse traçar a altura aqui, ó, aqui ficaria A sobre 2, o lado sobre 2. Por quê? Porque esse lado é igual a esse. Foi daí que eles tiraram a demonstração para essa fórmula aqui, ó, de área. Foi daí que eles tiraram. Mas por enquanto aí, ó, basta a gente saber como é que se calcula a área desse triângulo. Eu vou estar postando mais vídeos sobre tudo isso e você já vai entender melhor. Então, tome nota aí, pessoal. Só para um resumão aí da aula. Então eu falei sobre a área de triângulos, falei que aquela ali, ó, é a mais vista, que é a base vezes a altura dividido por 2, que é a mais vista em todo o ensino médio. Falei também que essa área aqui, ó, que eu posso achar a área de um triângulo tendo um lado, tendo o outro lado, tipo ali, ó, A, B, e o seno do ângulo entre esses lados, só assim eu posso achar a área desse triângulo. Um exemplo, se eu tivesse aqui, podia ser B, podia ser C, podia ser qualquer outro valor, só que eu tendo esse valor e tendo esse valor e tendo o seno desse ângulo aqui, ó, por exemplo, se aqui fosse 30, que nem eu disse, seria o lado A vezes o lado B, vezes o seno de 30, que é 1/2, dividido por 2. Eu ia achar a área desse aqui, não preciso ter altura, não preciso ter mais nada, apenas isso. Isso é uma fórmula e uma forma de exemplificar muitos exercícios aí para nós. Um exemplo aqui, ó, o teorema de Herão aqui. Esse aqui, o que é o teorema de Herão? Só retomando, só tomando nota aí, ó. É todos os lados somados dividido por 2, é o semiperímetro, desculpa. E o teorema de Herão, o que é? É o semiperímetro, é raiz
do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes semiperímetro, desculpa, menos C. Então é só eu achar ali, ó, o A, o B e o C, que eu acho a área. Isso me facilita um monte, não preciso de ângulo, não preciso de altura, não preciso de muita coisa, somente dos lados. Isso me facilita muito. Também falei sobre a área de triângulos circunscritos, que é um triângulo que está do lado de fora, tangenciando aquela circunferênciazinha ali. Então o R é o raio da circunferência, o P é o semiperímetro do triângulo, que é a soma de todos os lados do triângulo dividido por 2. Eu tendo somente isso, eu posso achar a área desse triângulo aqui, ó. Eu também falei sobre a área de triângulos inscritos, que eu tendo um lado A, um lado B e um lado C, e eu tendo o raio, eu posso achar também a área desse triângulo ali que está inscrito, que está dentro daquela circunferência. Isso que significa inscrito. Eu não preciso de ângulo, eu não preciso de altura, então é só eu achar ali, ó, o lado A, o lado B, o lado C, e nós vamos ver várias formas de achar isso. Eu vou estar postando um monte de vídeos sobre isso. Peço que você preste atenção e fique atento aí, porque enquanto eu vou procurar estar postando aí mais e mais vídeos aí durante a semana, para tentar ajudar todos aí. Então é só eu ter o A vezes o B vezes o C, que são os lados desse triângulo, dividir por 4R. O que é o R? É o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo, que eu acho a área. Eu falei também sobre a área de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Ele já te dá uma formulazinha ali, ó, pronta. É só você pegar o A. O que é o A? É o lado do triângulo equilátero. Como todos os lados são iguais, eu posso pegar qualquer lado. Então é só fazer o A ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4, que eu acho a área desse triângulo aqui. Então, pessoal, foi muito bom aí a nossa aula. Espero ter ajudado aí todo mundo. Desculpa pela resolução, pelo vídeo, mas vou estar procurando melhorar aí. Espero que pelo menos tenha dado para entender as coisas que eu quis passar, as figuras, mas vou estar melhorando aí. Desculpa aí a apresentação, mas por enquanto aí, ó, é o que eu estou podendo fazer, mas eu vou estar melhorando aí, entendeu? Uma ótima aula aí para todo mundo, espero que vocês gostem. Muito obrigado, um abraço.